A sexta regra, pessoal, diz o seguinte, que acentuam-se o I e U tônicos em hiato. Então, veja só a palavra saída, né, que está aqui. Sa, I, da. É um I tônico em hiato, então ele é acentuado. O mesmo vai acontecer com baú. Reparem, ba-u. É um U tônico, ou seja, forte. Não é baú, é baú. Ele é tônico, ele é forte. É um hiato? É, então ele será acentuado. É essa a regra do hiato. Acentuam-se o I e U tônicos em hiato. Seguido não de S, porque veja só uma palavra como egoísmo. Olha, mo. Esse I está em hiato com o. Mesmo que ele esteja seguido de S, ele vai receber o acento. Correto? Muito bem. Porém, o que acontece com essa regra? Acontece o seguinte: muitas vezes a palavra, ou melhor dizendo, o hiato, o I e o U tônicos em hiato, ele vai ocorrer numa palavra em que há um ditongo antes desse ato. Vamos pegar o exemplo aqui, olha, de uma palavra aqui como feiura. Olha só, observem, hein? Feiura. Nós temos fei, é uma sílaba, u é outra sílaba, ra é outra sílaba. Feiura não é um u em hiato tônico? É. Porém, veja só o que acontece antes dele. Vem um ditongo. E se isso ocorrer, então esse I, esse U tônico não será acentuado. Repare que até 2015 feiura era acentuado. Mas a nova regra, que entrou em vigor então em 2015, ela eliminou esse acento do I e do U quando ele vier antecedido de um ditongo. O mesmo acontece com baiuca, ó, baiuca. Antes do U, que é tônico em hiato, vem um ditongo bai. Então esse U não mais é acentuado. Era acentuado, não é mais, tá? Certo? Então a regra fica adaptada. Olha só. Acentuam-se o I e o U tônicos em hiato, que era o que a gente viu até agora. Só que tem uma condição, que antes dele não ocorra um ditongo. Certo? Muito bem. Continuem acompanhando aqui com a gente. Porém, pessoal, olha o que acontece com a palavra Jundiaí. Olha, Jundiaí. Jundiaí. Por que que a palavra Jundiaí ela será acentuada? Bom, primeiro, a palavra não é acentuada, o I ou o tônicos, quando antes vier um ditongo que seja um ditongo decrescente, ó, fei, bai. No caso de Jundiaí, ocorre duas coisas. Antes vem um ditongo crescente, certo? E o hiato está ocorrendo na última sílaba. Se esse I e o U tônicos em hiato estiver ocorrendo na última sílaba, não importa se ele vier ou não precedido de ditongo, ele será acentuado. Então fica mais ou menos assim, ó. Acentua-se o I e o U tônicos, né, em hiato. Se vier antes um ditongo, ok? Um ditongo decrescente, não será acentuado esse I e esse U. Mas pode ser que ocorra na última sílaba de surgir esse I e esse U. E aí ele será acentuado, tá bom? Perfeito? Mesmo que antes dele venha um ditongo. Nesse caso, um ditongo crescente, tá? Bom, veja os exemplos aqui da regra na sua parte mais simples. Saída, né? O I tônico, baú, o is do egoísmo. Olha aqui o tuiuiu, ó. Tuiuiu é um pássaro, né?
tem lá no Pantanal. Inclusive na abertura, né, de uma novela aí recentemente apareceu o Tuiuiu. Tui, ui, u. Veja, esse u é precedido, né? É antecedido de um ditongo, certo? De um ditongo, decrescente, inclusive. Mas ele será acentuado porque ele está ocorrendo na última sílaba. Agora, se esse ditongo decrescente ocorresse no meio da palavra, o U lá, por exemplo, aí não seria acentuado. Jundiaí, olha, Jundiaí é acentuado porque está na última sílaba esse U, I em hiato, tá? Faísca é o mesmo que egoísmo. É um hiato, né? Hiato, um I tônico em hiato, então acentuado. Balaustre, não é ter, não, balaustre. O seguido de S é acentuado pela regra do hiato, né? Acentua o seu I, o tônico, em hiato seguido ou não de S. Antes dele não vem nenhum ditongo, então não tem problema. Possuía. É um I tônico em hiato, né? Então é acentuado. I. Repare, esse I é um I tônico em hiato, ele é acentuado. Mesmo que ele seja aqui, ó, antes dele ocorra um ditongo, né? No caso, um ditongo decrescente, porque ele ocorre na última sílaba, então tá tudo bem acentuar. Teiu, um lagarto, né? O pessoal chama às vezes de tiu. Teiu. É um U tônico em hiato, ele é acentuado, mesmo que antes dele ocorra um ditongo decrescente. Por quê? Porque ele está na última sílaba. Certo? Mas olha só, por conta dessa reforma ortográfica de 2015, não são acentuadas, né, mais as palavras feiura, porque olha, um ditongo decrescente que vem antes, baiuca não é mais acentuado, porque vem um ditongo decrescente antes, e esse u não está na última sílaba. Feiume não é acentuado, apesar de ser um U em hiato, porque antes ocorre um ditongo decrescente. Eu tenho uma outra notação aqui para vocês, tá? Embora as palavras, né? Embora as palavras em que ocorra hiato precedido de ditongo não sejam acentuadas, o ditongo só não ocorre se o ditongo for decrescente. Casos em que ocorra ditongo crescente, o acento será mantido. Por exemplo, guaíba. Esse guá é um ditongo, mas é um ditongo crescente. Então, o i é em hiato. Antes dele ocorre um ditongo, mas esse ditongo é crescente. Ele será acentuado, então. Só não seria se o ditongo fosse decrescente, tá bom? Agora, se o ditongo fosse decrescente e isso tivesse ocorrendo na última sílaba, aí seria acentuado. É o caso da cidade Aguaí. Não é a cidade de Aguaí, ela é acentuada porque ocorre na última sílaba. Não importa se o ditongo é crescente ou decrescente, se isso ocorrer na última sílaba. É crescente. E ele vai ser acentuado mesmo que ocorra no meio da palavra, tá bom? A outra palavra nessa circunstância, guaíra. Guaíra é um I, U tônico em hiato. Antes ocorre um ditongo. Mas, professor, se ocorrer um ditongo antes, ela não é acentuada, né? Não, se o ditongo for crescente, ela é acentuada sim. Bom? Pessoal, reassistam a aula e dê uma leitura, né? Faça uma leitura. E agora faça um treinamento. Você pausa aí o vídeo e você vai acentuar ou não essas palavras aqui e justificar esse acento. Combinado? Ok. E aí, pessoal, pausaram? Sim? Fizeram exercício? Confira comigo então, tá? Vou aumentar um pouco aqui, né, para ficar mais fácil da gente trabalhar com vocês aqui.
A palavra é chalé. Ó, chalé. Pessoal, vou falar mais rápido aqui dessa vez, tá? Vocês já vêm treinando isso, né? Se for muita coisa, deixa para a próxima semana. Revisa as outras primeiro. Chalé é uma oxítona, né? Terminada em E. As oxítonas terminadas em A, E, O, N são acentuadas. Aqui a palavra é chale, não é chalé. É uma paroxítona terminada em E, então não é acentuado. Cipó. Cipó é acentuado, porque é uma oxítona terminada em O, então é acentuado. Giló também. Ela é uma oxítona, assim como cipó, terminada em O, é acentuada. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, N. Mocotó. Opa, um trovão aí, pessoal. Pegou aí no áudio, será? Mocotó é uma oxítona terminada em O, então acentuada. Vatapá, oxítona terminada em A, é acentuada. Juá, uma oxítona terminada em A, é acentuada. Pelé, oxítona terminada em E, né? Seguido ou não de S, é acentuado. Belém, olha aí, Belém é uma oxítona terminada em em, portanto, é acentuada. Vintém é a mesma coisa, oxítona terminada em em. Repararam? Aqui a primeira regrinha, a primeira não, a regra das oxítonas, que é a segunda regra. Olha agora, juiz, se separa assim, ó, juiz. Juiz não é acentuado, porque apesar desse i aqui, ele está em hiato, ele não está seguido apenas de S, ele é um I que tem um Z, então não recebe acento. Raiz a mesma coisa, é I que não é seguido de S, é Z, não recebe acento. Veja, país, a palavra país, você tem um hiato, né, no is, seguido de S, então é acentuado. Agora aqui é paz, paz, é um monossílabo, né? É uma oxítona terminada em is, não é acentuado. Febris é uma oxítona terminada em is, não é acentuado. Cantis. Cantis também é uma oxítona terminada em is, e só as paroxítonas terminadas em is que são acentuadas. Projetis, que é o plural de projetil, que é outra maneira de se falar projétil, é projetil. Projétil é uma bala, né? Projetil é a mesma coisa, é uma bala. Só que o plural de projétil é projéteis, tem acento inclusive, né? E porque é uma paroxítona terminada em is. Agora, projetil é uma oxítona terminada em L, não é acento, não tem acento. Projetis é uma oxítona terminada em is, também não leva acento. Sótão, aqui ganha acento, porque é uma paroxítona terminada em ão. Rojão, pessoal, é uma oxítona terminada em ão, então não é acentuado. Saguão, também uma oxítona terminada em ão, não é acentuado, só as paroxítonas terminadas em ão. Nelson, para surpresa de muita gente, Nelson é acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. Nilson, a mesma coisa, paroxítona terminada em N, é acentuado. Cristóvão, olha aqui, pessoal, Cristóvão, paroxítona terminada em ão, recebe o acento. Álbum é uma paroxítona terminada, né? Paroxítona terminada em é acentuado. Desjejum, jum é uma oxítona, não é acentuado, oxítona terminada em Atum, mesma coisa, não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em Nenhum, idem, né? Papel é uma oxítona terminada em L, não é acentuada. Cordel também, oxítona terminada em L, não é acentuado. Coronel também, oxítona terminada em L, não é acentuado. Caráter. Caráter já é uma paroxítona. Cará, a sílaba forte é orá, paroxítona terminada em R, então leva acento. Elogio é uma paroxítona terminada em O, não recebe acento. Relógio, acento agudo no ló, porque é uma palavra terminada, olha, em ditongo crescente, né? Nossa quarta regrinha.
Egrégio, palavra terminada em ditongo crescente também. Leva acento. Colégio, também palavra terminada em ditongo crescente. Ideia. Antes tinha acento ideia, que era o ditongo aberto E. Ele não ocorre mais na última sílaba, então não é mais acentuado. Rosélia. Olha, Rosélia é uma palavra terminada em ditongo crescente. São acentuadas as palavras terminadas em ditongos crescentes. Jureia é um ditongo aberto E, mas não ocorre na última sílaba, então não leva acento. Né? Não tem mais acento. Ideia não tem mais acento. Né? Assembleia também não tem mais acento. Ditongo aberto E e não está na última sílaba. Chapéu. Ditongo aberto El. Né? Ditongo aberto El na última sílaba. Chapéuzinho. Esse ditongo aberto El não está na última sílaba, não é acentuado mais. Né? Chapéuzinho. Véu. Véu é um ditongo aberto El na última sílaba. Tem acento. Né? Cordéis, ditongo aberto EI na última sílaba, recebe acento. Herói, ditongo aberto OI na última sílaba. Heróico, ditongo aberto OI, mas não é na última sílaba, então nada de acento. Mesozoico, ditongo aberto OI, mas não é na última sílaba, não tem acento. Trás é um monossílabo, né? Pessoal, aqui vale a pena a gente comentar isso já. Lembra a regra das oxítonas, acentuando as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e EN, seguido ou não de S? Os monossílabos, ou seja, que tem uma sílaba só, se ele terminar em A, E e O, seguido ou não de S, ele será acentuado. É o caso de trás. Ele segue a regra das oxítonas, tá bom? Trás já é um monossílabo, termina em AZ, não tem acento. Só se fosse AS. Atrás é uma oxítona terminada em A, seguido de S, tem acento. Alcatraz, mesma coisa, oxítona terminada em AS. Algoz ou algoz, né? O mais correto seria algoz. É uma oxítona terminada em OZ e não OS, então não leva o acento. Últimas palavrinhas aí para treinar, né? TU, separa TU, leva acento, porque mesmo que seja antecedido de um ditongo, ele ocorre na última sílaba. Jarinu, assim como urubu, caju, não são acentuados, porque são palavras oxítonas terminadas em U, e só as paroxítonas terminadas em U são acentuadas. Tambaú. Mas por que Tambaú é acentuado? Porque Tambaú é a sexta regra, ó, a regra do hiato. Tambaú. O U está em hiato, então ele é acentuado por essa razão. Tatu não é acentuado, Caju também não, pelo motivo que eu expliquei agora há pouco, no caso de Jarinu também. Destroyer. Observem, aqui é um ditongo aberto OI. E o ditongo aberto OI deixou de ser acentuado, ditongo aberto OI, deixou de ser acentuado, a não ser que ele estivesse na última sílaba. Mas esse destroyer continua sendo acentuado, porque a palavra é paroxítona terminada em R. Viram? Tem dessas coisas. Táxi, acento agudo no tá, porque é uma paroxítona terminada em I. A é um monossílabo tônico forte. Segue a mesma regra das oxítonas, portanto acentuado. Jiboia. Veja, é um ditongo aberto oi, mas ele não está na última sílaba, então não é mais acentuado. Pessoal, é isso para essa aula de hoje, já está muito bom. Tchau, tchau para vocês. Não pense que acabou não, tem mais uma aulinha falando aí uns detalhezinhos aí, algumas coisinhas sobre a acentuação. Não percam, assista esta última aula, tá bom? É isso. Tchau, tchau.